Olá pessoal, dando continuidade aí ao gabarito comentado da prova de matemática para agente escrituário do Banco do Brasil, realizado pela SES Gran Rio no ano de 2021, nós temos aqui a questão 18, um problema de logaritmo, tá bom? Então vamos lá. J modelou um problema de matemática por uma função exponencial, ax igual a 1000 vezes Euler elevado a kx, tá? Esse E aqui é o número de Euler. Esse número é uma constante na matemática, como o π, né? Ele não é uma incógnita, ele é um número de Euler. E ele, trabalhando no mesmo problema, chegou à modelagem bx igual a 10 elevado a 2x mais 3. Considerando que ambos modelaram o problema corretamente, ou seja, se ambos modelaram o problema corretamente, ele quer dizer que ax é igual a bx, tá certo? Essas duas equações são iguais. E que ln de x é igual a log de x na base E. Ln de x, pessoal, é o log de E de x na base E, tá? É o chamado logaritmo nepteriano. Quando o número de Euler vai para a base de um logaritmo, ele vira o logaritmo nepteriano, tá? Então isso aqui é o logaritmo nepteriano. Isso aqui já é uma verdade na matemática, tá? Então a gente não... É só uma informação que ele dá mais, mas você já poderia partir desse pressuposto. E pergunta, qual é o valor de K? Tá? Então, pessoal, é uma questão aqui de logaritmo, tá bom? Então, antes de começar a resolver a questão, eu vou falar um pouco aqui de algumas propriedades logarítmicas que nós precisaremos para resolver a questão. Tá? A primeira coisa é que o que é um logaritmo. Na matemática, pessoal, quando eu tenho o log de b na base A igual a x, é a mesma coisa que dizer que a elevado a x é igual a b, tá certo? Então, o logaritmo é isso aqui, né? A transformação de um logaritmo em uma equação exponencial é essa transformação aqui, tá bom? Então, nós vamos utilizar essa transformação para transformar essa equação em uma equação logarítmica, tá bom? Outras propriedades logarítmicas que nós utilizaremos nessa questão é a seguinte: a gente tem a propriedade do quociente, tá? Quando eu tenho uma divisão, uma fração na base do logaritmo, isso aqui é a base do logaritmo, esse A é a base do logaritmo. Sempre que eu tenho uma fração na base do logaritmo, eu posso usar essa propriedade aqui. Sempre que eu tiver uma fração na base do logaritmo, ou seja, log de x na base A sobre B, isso aqui equivale a dizer que é o mesmo que log de x na base A menos log de x na base B. Ou seja, a base entra com uma subtração do mesmo logaritmo, tá bom? Essa é a propriedade que nós iremos utilizar aqui. E a outra propriedade que nós iremos utilizar é a seguinte: quando eu tenho um expoente no logaritmando, certo? Ou seja, o x aqui é meu logaritmando. Quando o meu x tem um expoente, ele passa para fora do logaritmo multiplicando, tá certo? Então eu tenho essa propriedadezinha aqui do logaritmo também. Quando eu tenho o log de A e eu tenho x elevado a b, isso aqui é vezes log de A de x na base A, tá certo? Então essas são as propriedades de logaritmo, essas duas propriedades, a propriedade da potenciação, né, quando nós temos um logaritmando uma potência, e quando nós temos uma base sobre fração, tá certo? Então essas são as propriedades do logaritmo que nós iremos utilizar, mas também a questão me diz que ax é igual a bx, tá? Então a questão me diz que ax é igual a bx. E por que a questão me diz que ax é igual a b de x? Porque ele me diz que as pessoas J e L modelaram o problema corretamente. Se eles modelaram o problema corretamente, né, nós deveríamos ter que essa equação é igual a essa. Então o que ele pede é o seguinte: qual tem que ser o valor de K para que essas duas equações sejam iguais, tá? Então a primeira coisa que eu faço aqui nessa questão é encontrar quem é aqui, separar essa equação, né? Se eu quero o valor de K, eu vou colocar tudo que não é K para o lado de lá, tá certo? Então eu tenho que ax
é igual a 1000 Euler elevado a kx, tá? Então, se esses 1000 está do lado de cá multiplicando, eu posso passar para o lado de lá dividindo, tá? Então, eu tenho aqui meu AX sobre 1000 igual a Euler vezes kx, tá bom? E aqui, pessoal, nesse estágio da nossa equação, nós podemos utilizar essa propriedade de logaritmos, tá bom? Se utilizarmos essa propriedade de logaritmos, quem vai ser nossa base? Nossa base é o valor no qual x é expoente, é o a. Então, nossa base aqui vai ser o Euler, tá certo? Se nosso logaritmo vai ter base Euler, nós temos essa questão aqui, ó. No caso, nós transformamos log de E, né, com base, nós utilizamos aqui ln de quem, pessoal? De quem vai ser aqui? Bem, meu ln, utilizaremos aqui ln. Mas ln de quem, pessoal? Quem vai ser o logaritmando dessa equação aqui? Bem, o logaritmando dessa equação, se nós olharmos essa propriedade aqui, é o valor de b, tá? Então, o resultado desse expoente. Que é o resultado desse expoente? Ax sobre 1000. Então, esse resultado aqui vai ser Ax sobre 1000. Ax sobre 1000, tá bom? E isso tudo, certo? E isso tudo vai ser igual a kx, tá certo? Então, meu kx aqui, que é o meu expoente, vai ser a minha equivalente de x na minha propriedade logarítmica, tá certo? Então, eu tenho aqui, isso tudo vai ser igual a kx, tá bom? Então, nós temos aqui o resultado da primeira função. Esse é o resultado da primeira função. O que eu posso fazer mais o que aqui? Eu posso subtrair, né? 1000, mas isso eu vou deixar para fazer depois. Agora, pessoal, agora nós temos também o que? Nós temos a outra equação, tá? Nós temos a propriedade que diz que AX é igual a BX, tá? Se AX é igual a BX, no lugar de AX aqui, eu posso substituir por BX. Quem é BX? X é igual a 10 elevado a 2x mais 3, tá? Então, eu posso substituir meu AX por 10 elevado a 2x mais 3, tá bom? Então, eu posso usar essa equação aqui para substituir o meu AX 10 elevado a 2x mais 3. E, pessoal, agora é só usar nossas outras duas propriedades de logaritmo. Tá? O logaritmo de uma base vai ser o log nepteriano de 10 elevado a 2x mais 3 menos o logaritmo nepteriano de 1000, tá bom? Então, eu tenho que, usando a propriedade de logaritmo, elevado a 2x mais 3, tá certo? Menos o ln, né, o logaritmo nepteriano de 1000, tá? Vai ser igual a kx, tá bom, pessoal? Então, eu usei aqui, ó, essa propriedade de logaritmos aqui que a gente aprendeu, logaritmos que nós aprendemos, tá bom? Porém, aqui eu posso continuar usando aqui algumas propriedades a mais, tá? Quem é 1000? 1000 também pode ser escrito na forma de 10 elevado a 3, tá? 10 elevado a 3. Da mesma forma que esse 2x mais 3, ele sai do logaritmo porque está no expoente, tá certo? Se está no expoente, eu uso essa propriedade aqui, no qual o expoente de meu logaritmo vira a multiplicação do logaritmo. Então, eu tenho aqui que 2x mais 3, tá certo? Vezes o ln de 10, tá certo? Então, joguei esse 2x mais 3 pro lado de cá, multiplicando, tá certo? Vezes o ln de 10 menos ln de 1000. Porém, pessoal, 1000, como eu falei, é 10 elevado a 3. Então, é menos o ln de 10 elevado a 3. Isso aqui vai ser igual a kx, ao nosso kx. Tá? Vai ser igual ao nosso kx. 10 ln de 10 elevado a 3, eu posso tirar esse 3 daqui e colocar para cá, multiplicando. Tá certo? Do mesmo jeito que o ln de 10 vezes 3 vezes 2x. Então, eu tenho o quê?
eu tenho, na minha equaçãozinha aqui, eu tenho 2x ln de 10 mais 3 vezes ln de 10, eu tenho 3 ln de 10, tenho 3 ln de 10, menos 3, certo? Esse 3 que está aqui no expoente passa para o lado de cá, então eu tenho menos 3 ln de 10 igual a kx, tá bom, pessoal? Então observe aqui, 3 ln de 10 mais 3 ln de 10 menos 3 ln de 10 vai dar zero, então eu posso cortar. Esse termo aqui pode ser cortado e esse termo aqui também pode ser cortado, porque eles estão subtraindo, tá? Então, mais 3 ln de 10 menos 3 ln de 10 vai dar zero, tá bom? E aí, eu terei a minha equação da seguinte forma. Eu vou ter apenas 2x ln de 10 igual a meu kx, tá? Igual a meu kx. Como o x está de ambos os lados, como o x está de ambos os lados da equação, tá certo? X está de ambos os lados da equação, eu também posso cortar o x, certo? Eu posso cortar o x porque ele vai estar aqui multiplicando, eu passo para lá dividindo, vai ficar x sobre x, que vai dar 1. Então eu posso cortar aqui o valor de x. Então corta x desse lado, corta x do outro lado também. O meu k vai ser 2 ln de 10, tá certo? Então eu tenho que o meu k vai ser 2 ln de 10, tá? Se o k é 2 ln de 10, esse 2 está multiplicando, ele entra no logaritmo como expoente, tá certo? Usando essa propriedade aqui novamente, tá? Usando essa propriedade novamente, nós temos que esse 2 entra no logaritmo como expoente e fica 10 elevado a 2, ln de 10 elevado a 2. Então, meu k, tá certo, pessoal? Meu k vai ser igual ao ln de 10. Como k é ln de 10 elevado a 2, quem é 10 elevado a 2? 10 elevado a 2 é 100, é 10 ao quadrado, é igual a ln de 100, tá? Meu k vai ser ln de 100. E aí nós encontramos a resposta do nosso problema, né, da questão 18. Então eu tenho a letra E, que k, para que essas duas equações sejam iguais, para que ax seja igual a bx, eu tenho que meu k vai ter que ser igual a ln de 10, ln de 100.